Olá pessoal, se você sem querer querendo ou querendo sem querer acabou caindo nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruno e esse é o canal Fineus. Aqui tratamos de finanças, investimentos, energia e outros assuntos. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao primeiro vídeo que nós fizemos do canal, que analisou entre a compra de um imóvel e o investimento desse valor e viver de aluguel. Nesse caso, a gente considerou o primeiro vídeo como pagamento à vista, tá? Um valor inicial de R$500 mil, onde o pagamento foi feito à vista contra um investimento sem risco, tá? Praticamente sem risco, que seria um investimento pré-fixado do Tesouro Direto. Se vocês quiserem mais informações do porquê que eu tomei como base esse tipo de ativo ou outras dúvidas que surgirem aqui com relação a indicadores, etc., vai lá no vídeo 1 que vocês vão ter essas explicações muito mais fáceis, ok? Aqui eu vou tentar passar um pouco mais rápido para o vídeo ficar um pouco mais curto, tá? Então eu vou abrir aqui a minha planilha, tá ok? Bom, vamos lá. Então, como eu já disse, o investimento, né? A gente vai fazer uma análise entre comprar o imóvel, dessa vez financiado, tá? Ou investir esse dinheiro no Tesouro Direto, tá ok? Como eu disse, a taxa que eu estou utilizando é de 13,74, tá ok? Essa taxa a gente pode pegar aqui no Tesouro Direto no dia de hoje. Hoje é dia 9 do 9 de 2025 e essa é a taxa de retorno para a gente manter esse investimento até 2032, ok? Então essa análise ela tem um período de 7 anos, tá? E ao final dos 7 anos a gente vai comparar, tá? E vamos colocar os dois ativos no mesmo patamar de liquidez, ou seja, nós vamos vender o imóvel, tá? E vamos pagar todas as despesas que tem na venda, principalmente o ganho de capital, e a gente vai fazer a análise do que foi melhor, tá ok? Então a taxa durante esses 7 anos, 13,74 por período, né, ao ano, e vai vencer em 7 anos, e o valor inicial aqui é de R$500 mil, tá ok? No primeiro exemplo, a gente coloca aqui um investimento que hoje é um investimento mínimo, tá? Que a Caixa exige, que é de 30%. Como eu falei, nós não estamos trabalhando aqui com Minha Casa Minha Vida ou algum tipo de programa subsidiado. Então a Caixa ela vai te requerer 30% para você dar de entrada no mínimo, tá ok? Como já falado no outro vídeo, na verdade você vai ter custas de cartório, então você não vai ter que ter só a entrada, você vai ter que ter a entrada mais custas de cartório no mínimo, tá? Para que você possa comprar esse imóvel. Pela minha experiência, mais ou menos 5% você vai gastar aí em custas de cartório, para fazer o registro e etc. Mas esse valor você pode considerar ele dentro do seu ajuste do imposto de renda. Então, quando você for declarar a compra, você pode somar essas custas de cartório lá dentro e esse valor vai servir como base depois para quando vender você pagar menos ganho de capital, tá ok? E então todo mundo que compra um imóvel tem esse gasto, coloca no imposto de renda, quem tem essa informação e quem sabe, e considera que o imóvel já não vale mais 500, ele vale 525 mil, que foi o valor gasto, tá ok? Então, a partir desses 525 mil aqui, a gente utiliza o FIPZAP para crescer o valor desse imóvel, ou seja, quanto que, na média, nos últimos 9 anos, que é desde quando o FIPZAP trabalha com esse índice, quanto que, em média, os imóveis cresceram no Brasil, tá? Esse é o índice FIPZAP para venda, ok? Venda-compra. Em média, 8,79 ao ano, tá? Nos últimos, desde 2009, 8,79% ao ano, os imóveis crescem em média no Brasil. Eu não estou considerando uma região ou outra região, eu sei que tem regiões que cresceram mais do que isso, tem regiões que cresceram menos, aqui é a média nacional, tá ok? Então, a gente vai considerar que vai crescer a 8,79, tá? Então, esse valor de 525, ele vai crescer a 8,79 até 2032, os próximos 7 anos, tá ok?
Nesse caso aqui, como já falado, o retorno vai ser de 13,74, tá ok? Sobre o valor que foi dado de entrada, no caso do financiamento foi dado de entrada, e no caso do investimento ele não vai gastar, então ele não vai gastar com cartório, então ele teria o valor da entrada mais o valor do cartório para colocar para render. Então nesse caso aqui a gente parte dessa base aqui para poder render, tá ok? Só que tem um porém, no caso dessa pessoa que vai viver aqui, vai colocar o dinheiro para render, ela vai ter que pagar o aluguel. Esse aluguel aqui, tá, a gente também trabalha com o indicador do FIPZAP. O yield, que é o retorno do investimento sobre o valor do imóvel, ele desde 2009, na média, ele é 5,27. Então a gente pega aqui 5,27 sobre o valor de 525 mil, que seria o valor do imóvel. Esse seria o aluguel mensal, aqui já está anual, tá? Inicial do primeiro ano. Depois esse aluguel ele cresce ao índice do IGPM. Eu poderia inclusive utilizar o índice de aluguel do FIPZAP, que é um pouco superior, tá ok? Mas no caso aqui eu vou colocar o que é utilizado em contrato. É o IGPM, então a gente vai usar o IGPM, tá ok? Então o que acontece? Esse aluguel que ele vai crescendo ao longo do ano ao IGPM, partindo dessa base aqui inicial, tá bom? No final dos 7 anos, eu vou ter que pagar o imposto de renda, tá? O imposto de renda nesse caso vai ser 15% e eu vou ter que pagar uma taxa de custódia para a B3 no valor de 0,20%. Então a gente já calcula aqui, tá ok? E depois a gente tira a inflação das duas bases. E no caso aqui do imóvel, a gente vai, depois dos 7 anos, como eu falei, vender esse imóvel, auferir o ganho de capital, pagar o imposto, certo? Deixar tudo direitinho, pagar o saldo final da caixa, né? E a gente vai tirar a inflação e vai ver o resultado final aqui. Essas parcelas aqui, tá? Esse financiamento você pode, se você quiser fazer uma simulação, você pode fazer uma simulação aqui na caixa, tá? Então, para pessoa física, no caso aqui residencial, a gente está colocando como um imóvel usado, o valor de 500 mil. E aqui a gente está trabalhando com uma renda de 10 mil reais, tá ok? E nesse caso aqui você vai ter o valor, a gente vai pegar a taxa de balcão, tá? E aí você vai ter o valor que vai aparecer aqui. Então tem todos os dados aqui e você pode ver. A mais barata das prestações é da Tóquio Marine, aqui, 2.915, tá? Nesse caso aqui para uma renda de 10 mil reais. Então ele vai exigir mais de entrada. E eu vou falar já sobre isso, tá? Mas é só para mostrar para vocês da onde saiu os valores. Eu vou colocar esse link da Caixa e também do Tesouro Direto, tá? Para que você possa fazer a sua simulação. Então aqui, esses são os valores da amortização, mais os juros, mais seguros, etc., que a pessoa que financiou vai pagar ao longo do tempo, tá ok? E no final de tudo, a gente, como eu falei, vendeu o imóvel, pagou o valor que devia para a Caixa e viu quanto que deu de retorno. E aqui é da mesma forma sobre o investimento. O que a gente pode ver aqui? Que os valores são próximos, né? Então, o valor já ajustado à inflação, né? O valor presente já ajustado à inflação, ele é muito próximo do investimento, tanto quanto do financiamento, tá? Mas não é justo a gente fazer essa análise. Por quê? Porque, no caso, a parcela, tá? Para que você dê os 30%, só os 150 mil, a sua renda ela tem que ser de 14 mil reais, tá ok? Então, se você tiver uma renda de 14 mil reais, você pode sim dar só os 30%, tá ok? E fazer essa compra desse imóvel. Só que qual é o problema aqui? O problema é que você está gastando mais mensalmente. Né? E não é justo, são duas bases diferentes, ou seja, se aqui eu tivesse juntando a diferença entre o que eu estou gastando com a parcela e o que eu estou gastando aqui no caso do aluguel, eu tivesse juntando essa parcela aqui, que dá uma diferença de quase R$ 1.600, eu teria muito mais dinheiro ao final dos 7 anos, inclusive reinvestir nesse valor. Então não seria justo,
tá? Então o valor aqui é muito próximo, mas é porque eu estou gastando mais aqui, porque a parcela, né, a amortização mais os juros, etc., ela é maior do que o aluguel. Para fazer a conta justa, a gente tem que achar aí qual seria a entrada necessária para que você possa ter, na média dos 7 anos, o mesmo valor, desembolsar o mesmo valor. Então, no caso do aluguel aqui, a média é 2.800. Então, a gente chega numa parcela aqui de 2.700 em média, tá? Muito próximo. Só que aí, qual é a diferença? Eu vou ter que dar 49% de entrada. Então, já não é mais 30, é 49% de entrada. E quando a gente coloca os 49% de entrada seguindo a mesma lógica, aí o retorno aqui do investimento é muito melhor. Então, o que acontece? Quando a gente tem um investimento que está pagando uma taxa muito alta de retorno, né? E você tem em combinação uma taxa de financiamento também alta, até porque a nossa Selic hoje está a 15%, seria mais vantagem você investir o dinheiro, certo? Se você tiver um orçamento nessa faixa aqui de R$ 2.800 para gastar o mês, que seria o aluguel. Então qual é o ponto central aqui? Você tem que observar e ficar muito atento com a taxa que você vai conseguir de retorno. Então, quando você for analisar para fazer a sua compra ou deixar o dinheiro investido, quanto eu consigo de retorno sem correr risco e de forma que eu sei qual é o retorno que eu vou ter, ou seja, um pré-fixado. Eu vou ter X. E quanto que eu vou pagar de juros nesse momento? Y. Você faz o cálculo e vai conseguir chegar a um resultado que nesse momento não seria interessante você fazer a compra do imóvel, porque as taxas de financiamento estão altas e isso também, por conta da taxa Selic alta, pressiona as taxas de retorno do investimento também. Então, no momento, seria mais vantagem você investir, tá? Então, no primeiro vídeo, comprar à vista fica praticamente pareado do que investir, tá ok? Nesse segundo caso, se você for financiar, já seria melhor você investir, tá ok? E depois eu vou fazer um terceiro vídeo para finalizar a trilogia dessa análise, onde eu vou mostrar para você o ponto principal do porquê você deveria comprar o seu imóvel o quanto antes, tá ok? E se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like e até o próximo vídeo. Muito obrigado.